Olá, eu sou Edmar Mac. Bem-vindo a esta conversa. Bem-vindo ao meu Live Talk. Esta é uma conversa aberta para explorarmos ideias e princípios que conseguem nos motivar e nos dar melhor aproveitamento da nossa vida social, econômica, acadêmica e todas outras áreas. Bem, hoje o nosso convidado é o Romilson Silva. Romilson, bem-vindo ao meu Live Talk. Alô, Romilson? Olá, muito boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite ao Edmar. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para estar, portanto, nesta conversa, neste live talk, a partir de Santo Tomé e Príncipe para o mundo. Portanto, muito obrigado. E, portanto, estou inteiramente à sua disposição. Bem, olha, obrigado também por aceitar o convite, estar conosco para falarmos acerca da ilha. Falamos diretamente da ilha de São Tomé, aqui falo diretamente do estúdio no Reino Unido, e vamos falar acerca de uma visão pós-pandemia e, sobretudo, como é que esta pandemia tem afetado a juventude santomense em todas as áreas. Eu acredito que todo domingo está correndo muito bem, talvez com sol lá no país tropical, a ilha talvez mais bonita de África. Como eu havia dito, a nossa conversa hoje vamos refletir, vamos falar sobre o impacto do coronavírus na nossa juventude santomense, mas antes de então entrarmos diretamente na conversa, só gostaria de mais de vivência e o que te dá a credibilidade de certas opiniões que vais dar agora. Como já sabemos, o teu nome é Romilson Silva, tens alguma formação acadêmica, social, algo de gênero? Silveira. Desculpa, Silveira, Romilson Silveira. Sim. Eu sou Romilson Silveira, sou, tanto jurista de formação, ativista e defensor da causa da juventude durante longo tempo, numa trajetória de pelo menos já 10 anos, a nível de Santo Tomé e também a nível regional e internacional. Portanto, sou atualmente um desafio que assumi no início do mês passado, que é Rotaract, que é a presidência de Rotaract Club. É uma emanação da Rotary, ou seja, é uma ala da juventude da Rotary Club. Nós baseamos fundamentalmente sobre todos os princípios que norteiam o próprio clube Rotary. Portanto, é um desafio que tenho estado a encarar com muita humildade, não é? Nós estamos sempre a aprender, portanto, tenho dado o contributo juntamente com outros jovens bastante dinâmicos de Santo Tomé. Alguns são já quadros que estão no início de carreira e outros também são universitários. Por outro lado, sou também igualmente embaixador da Unesco para a juventude, na Organização Pan-Africana da Juventude para uma Cultura de Paz, que é uma organização que trabalha em estreita colaboração com a Unesco e com a União Africana na seção Youth for Peace. Portanto, sou embaixador para os países lusófonos e membro do Bureau Regional. Uhum. Ok, olha, obrigado pela introdução e também pelo trabalho que tens feito. Nossa África, nosso São Tomé, nosso mundo precisa de jovens que dedicam o seu tempo, a sua energia para fazer mudança. Então, estás de parabéns e continua influenciando e fazendo bem para a nossa sociedade, porque depois de fazeres bem, vais colher os frutos, que são os valores que vais ganhar para ti próprio. Agora, hoje estamos a falar acerca de uma visão pós-pandêmica. Pandemia tem afetado toda parte do mundo, não só São Tomé, toda parte. Atualmente aqui no Reino Unido já se nota um certo descontentamento com os jovens acerca disso tudo, porque tem afetado, por exemplo, na área da educação, a economia, a juventude e tudo mais. E como é que vês a juventude santomense nesta pandemia? Numa visão geral.
Eu penso que, de uma forma assim muito geral, penso que a juventude, os jovens encararam isso com muita seriedade e também soube aproveitar tanto um momento difícil como esse para passar uma mensagem positiva para a sociedade, que é naturalmente a característica da juventude ou dos jovens. Deixa-me dizer que o Covid-19 veio alterar sistematicamente a nossa forma de estar, a nossa forma de conviver na sociedade, não é? E particularmente para uma sociedade como a nossa, que é composta por 65% da população é jovem, logo consegue perceber o tamanho, tanto desafio, o tamanho estrago que a pandemia tanto veio nos causar. Um, o primeiro impacto da pandemia nos jovens ou na juventude é, primeiramente, a saúde mental. Por quê? Porque nós estávamos habituados a uma cultura de convívio, de muita dinâmica, de muito fazer, e de uma hora para outra, em que ninguém estava preparado, nós fomos obrigados a estar confinado, a estar confinado em casa. Então, isso veio até certo ponto criar transtorno psicológico muitos jovens. Portanto, jovens durante esse período de isolamento queixaram muito da ansiedade, o tédio, a impaciência, não é? Durante todo esse período de isolamento social, que ainda não acabou. Mas receio ainda é de que a possibilidade e a falta de informação que havia na altura gerou um certo receio de que todos poderíamos, sobretudo para o nosso caso, a nossa pequenez, poderíamos sucumbir com esta pandemia. Olha, Portanto, mas percebemos também que durante a pandemia os jovens tiveram um papel bastante interventivo na sociedade e, portanto, parece que queria colocar alguma questão, irei desenvolver posteriormente. Sim. Olha, disseste que os jovens, isso tem afetado, sobretudo, o desenvolvimento, talvez psicológico ou mental das pessoas, né? Como em toda parte, eu recebi uma chamada do centro de saúde aqui da minha cidade e disseram que se eu precisaria de algum apoio, alguém para conversar, algo assim para ajudar, que eles estariam disponíveis. É certo que as condições financeiras do governo britânico não são de São Tomé e Príncipe, é completamente diferente, nós temos que entender a estrutura do país e tudo mais, mas achas que há ou havia ou tem se oferecido apoio suficiente para os jovens conseguirem ultrapassar ou viver de uma forma equilibrada nessa fase? Sobretudo apoio psicológico, como alguém ou algum centro, algo que ajude as pessoas a ter talvez uma mente mais forte para conseguir superar tudo isso. Acho interessante esta colocação. Na realidade, é que conhecendo o sistema de saúde dos países africanos e o nosso em particular, não tem as mesmas estruturas que um país europeu, não é? Mas é verdade que a nosso nível, no início da pandemia, houve muita desinformação e isto levou até certo ponto, como eu referi atrás, um certo desconforto, um mal-estar do ponto de vista psicológico para muita gente e particularmente a jovem, por sermos a faixa etária da sociedade. O pânico, o medo de contrair o vírus sem saber se realmente encontraríamos uma cura, iríamos sair. No momento, não acredito que havia essa estrutura, mas com o passar do tempo foi ganhando-se informação, foi compondo
as equipas de assistência às pessoas, não é? Eu pessoalmente já recorri várias vezes aos serviços que foram colocados à disposição. Nós estamos a falar dos serviços de bombeiro, serviço de emergência, serviços hospitalares, as forças de segurança, não é? Estamos a falar de polícia e os militares também que estava, portanto, nesse período, durante o período de confinamento, à disposição. Das informações que eu tenho, houve muita solicitação e foram tendo esse acompanhamento sistematicamente. Não é? Esse processo foi um processo evolutivo. No início, até os próprios médicos também, acredito que foi o caso do Reino Unido, ou mesmo em outros países, que, como vimos, muitos profissionais de saúde também acabaram por falecer. Portanto, havia esse receio por parte de toda a gente, inclusive próprio médico, própria equipa da saúde. Ok. Então, sim, eu vejo que a pandemia não tem discriminado, não tem escolhido a raça, a cor, tem afetado toda a parte e todos os desafios que vocês sentem, nós também sentimos aqui. Esse é bom porque assim nós vemos que não estamos sozinhos, que não é algo que só afeta São Tomé, todo o país, todo o governo tem sofrido com isso, toda a juventude nesse caso. Aqui, por exemplo, a educação sofreu bastante, mas devido à estrutura, ao desenvolvimento ou à criatividade, a educação passaram a educação rapidamente de educação física cara a cara na turma e passou tudo a ser virtual. E eu não estando em São Tomé agora, gostaria de ouvir de ti, será que este módulo foi aplicado em São Tomé e se foi... tem sido um êxito e se ainda não foi aplicado, como é que tens alguma noção de como é que nós podemos talvez juntar uma equipa e começar a desenvolver coisas que poderia ajudar a passar a educação para mais pessoas que mais precisam? Deixa-me dizer, Edmar, que a pandemia simplesmente ela só veio acelerar acelerar o futuro. Porque essa questão, aulas à distância, home office, isso já estava acontecendo. Só que num ritmo muito menos acelerado do que com o surgimento da pandemia. Portanto, nosso sistema da educação, devido à nossa fragilidade, não podia, no mesmo momento ou após o surgimento da pandemia, dar resposta automaticamente a esta situação ou atender. Nós estávamos num período da avaliação para as escolas públicas, então estávamos a iniciar o processo da avaliação do segundo período. Foi o momento em que surgiu a pandemia e não foi possível concluir esta etapa de imediato. Então, o Ministério, o Governo, foram analisando, foram estudando de acordo com as informações que eram disponíveis, as equipas que foram colocadas à disposição, as estruturas disponíveis, entenderam, criou um sistema para dar continuidade e ocupar os jovens, criou o sistema de teleaula, ou seja, havia o sistema que foi criado de teleaula na rádio e na televisão para acompanhar os alunos, para dar continuidade os estudos que foi ora suspenso pela pandemia, desde do primeiro ciclo até o 12º ano. Portanto, sim, o balanço foi positivo, tanto é que conseguiu para os alunos de classe de exame, que nós estamos a falar de 12º ano, eles acompanharam, tiveram aula, teleaula, não é? Depois, quando conseguiu mais ou menos ter o controle da situação, foi restabelecido algumas aulas presenciais com número limitado de alunos
foi-se feito, acredito, duas semanas de revisão antes de eles serem submetidos a teste para a conclusão, portanto, deste período letivo. Portanto, os sistemas variam muito de acordo com a realidade de cada país. E aquilo que estava ao alcance do Ministério da Educação, eu acredito que eles eu acredito que é o melhor que eles conseguiram fazer. Mas é preciso nós adaptarmos a essa nova realidade. Porque já o sistema, o mundo não será o mesmo. Há várias teorias, vários analistas que comprovam tanto esta análise, de acordo com os estudos que foram feitos, de que o mundo não será o mesmo. Por isso que nós, apesar da nossa insularidade e da nossa pequenez, temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar a esta realidade. Eu penso que as condições estão a ser feitas, estão a ser criadas para o início do novo ano letivo que se avizinha. Sim, como bem disseste, o ano letivo já se avizinha e houve certas reclamações. Talvez é um momento, temos que apurrá-las, na verdade. Disseram que há turmas que têm por volta de 50 alunos e eu vi que há um certo número limitado de escolas em São Tomé, embora que tenha se criado muitas outras escolas, mas achas que deveria ter mais aposta no ensino, como disser, telescola, porque os alunos vão voltar daqui a talvez 2 meses, né, no outubro, e ainda não há uma solução para coronavírus, né, para aquela pandemia. Colocar 50, 40 alunos numa turma pequena será a solução mais certa, ou talvez continuar com aula à distância? Não, eu não acredito que o governo irá submeter e cometer tamanho erro, porque será fatal. Mesmo nos países mais desenvolvidos, como foi o caso da França, que decidiu reabrir as escolas e depois foi obrigado a fechá-la por causa da propagação tanto do vírus. Como disseste, algumas escolas nós tivemos ou teremos mais algumas escolas este ano, não é? Alguns liceus que será ainda afeto ou que incluirá no sistema do ensino. Então vai permitir esse desafogar das salas de aulas. Tanto e depois a situação não permite devido o sistema frágil de saúde que nós temos, é preciso ter em conta todos esses aspectos. Por isso que não acredito que eles irão cometer esse erro. Portanto, todos os trabalhos acredito a ser feitos pelas várias equipas que foram criadas para estudar esses casos. Uhum. Sim. Olha, o Elton diz, eu penso que essa pandemia veio ensinar muitas coisas ao governo de São Tomé e Príncipe. Acredito que não só São Tomé e Príncipe, toda pessoa tenha aprendido algo de bom com essa pandemia. Alguns têm desenvolvido e outros têm perdido na correria da vida, mas temos que adaptar, porque a vida é feita de criatividade e adaptação, né? Olha, a educação é um ponto importante, porque eu, como sou um defensor da educação, em todas as minhas conversas, palestras, eu faço questão de colocar um pouco de educação, não só educação acadêmica, também educação social, econômica, financeira, política e tudo mais. E, por exemplo, semanas atrás na Inglaterra, lendo do BBC, dizia que havia por volta de 3 milhões de pessoas que estavam na lista e na via do desemprego. É claro que em São Tomé não é diferente. Claro que não é 3 milhões de pessoas devido ao número dos habitantes, mas claro que com esse desafio afetou o emprego, né? Como é que vês a situação econômica da juventude, sobretudo na área do emprego e desemprego, nesta fase? Claro. Suponhamos que esta pandemia afetou sobretudo, bom, vamos dizer que afetou
até os países da primeira linha, imagina quanto a nossa realidade. E nós já tínhamos uma taxa de desemprego juvenil considerada. Então, esta pandemia vem, uma vez mais, complicar ou embaraçar a situação da juventude. Já havia um número constituído de jovens no desemprego e com essa pandemia, claro, alguns jovens foram perderam o seu ganha-pão de duas formas. Há aqueles jovens que estavam ou estiveram a trabalhar de uma forma mais formal numa empresa e há aqueles que levantam todos os dias para conseguir o seu ganha-pão. E, claro, por isso é que havia sempre esse choque entre as autoridades, a dificuldade em cumprir as medidas de contenção e de propagação do vírus por causa da subsistência. As pessoas, e particularmente a juventude, que vive de cada dia por causa de uma economia, ou grande parte da nossa economia, que vive fora do sistema financeiro normal, não é? E, claro, foram, sim, afetados. E o que é que acontece? Muita gente, muitos jovens recorreram ao serviço mototáxi, que é o serviço que tem empregado muitos jovens de todo o estrato, né? Estamos a falar de jovens formados, jovens com formação superior, jovens com formação média, jovens outros que já faziam isso e muitos outros viram nessa forma tanto de fazer o mototáxi como forma de ganhar o seu pão e sustentar a sua família. Sim, sim. Olha, há um aspecto importante, deixa-me dizer, que é um aspecto bastante importante, que é a criatividade também que trouxe essa pandemia, sobretudo serviços de internet, serviços digitais. Houve muitas iniciativas, há muitas iniciativas em curso para fazer face à pandemia. Os serviços de entrega em casa, porta a porta, não é? Houve e tem acontecido até então para evitar o distanciamento social. Então, houve muita criatividade, há muita criatividade. Agora também estou a par e sei, e acredito que o Edmar também tenha acompanhado, o Ministério da Juventude, em parceria com o PNUD, lançou um programa de empreendedorismo. Aliás, essa é uma segunda fase, já havia outras fases, que já foi selecionado outras empresas, outros projetos, tem acontecido projetos brilhantes. O jovem tem estado a apostar no empreendedorismo e acho que a solução passa por aqui. O que se tem que fazer é ter políticas orientadoras para a juventude e, sobretudo, o impulso financeiro, que é importante. Às vezes nós temos muita ideia e falta esse impulso financeiro, que é que pelo menos nesses últimos tempos tem aparecido esse engajamento, acredito, da parte das autoridades para apoiar a juventude e, claro, para nós todos vencermos o Covid. Pelo menos até que surja a cura. Sim, sim, sim. Olha, tocaste num ponto muito importante, porque temos que aprender. A vida é feita de aprendizagem, né? E São Tomé é um país que tem Portugal como referência. Outras paragens africanas têm Reino Unido como referência, devido à ligação ex-colonial, né? Mas como eu não vivo em Portugal, não vivi em Portugal e não sei muito de Portugal, eu não posso falar muito de comparação muito a Portugal. Eu tenho que comparar com o Reino Unido, né? O Reino Unido, o governo agora começou a desenvolver uma linha de pensamento por luta ajuda financeira que aproveitasse a energia, o criativismo que a pandemia trouxe e tem injetado nos jovens
injetado nas ideias, nos planos para ajudar, por exemplo, agora se quiser abrir uma empresa, em 24 horas, 48 horas tens uma empresa aberta e vais começar a fazer os serviços e para ajudar a manter a economia e a manter as pessoas ativas. E em São Tomé, será que também, olhando na tua área, como tens ligação diretamente com a juventude, trabalhas todo dia com a juventude, achas que isso também está sendo um pouco mais fácil aplicar as coisas ou continua com a mesma burocracia de antes? Porque uma coisa é incentivar as pessoas a fazer o empreendedorismo, injetar o dinheiro, mas não facilitar a abertura das coisas. Por exemplo, se hoje eu chego em São Tomé e quero abrir uma empresa por exemplo, de fazer chocolate, o tempo que levaria-me a conseguir o alvará e conseguir tudo, será que o tempo continua o mesmo ou já é uma facilidade? Interessante para... Bastante interessante saber que pelo menos nesse aspecto nós estávamos à frente, saber que nós estávamos à frente do Reino Unido nesse aspecto. Portanto, o processo de formalização de empresa já acontece em São Tomé há muito tempo. Em 24 horas tens uma empresa criada. Esse aspecto nós estamos ultrapassados muito antes da pandemia de Covid. Em 24 horas, ou se calhar menos, tens uma empresa formalizada. Bom, estava a referir ainda há pouco. De facto, pelo menos a nível da juventude, tem surgido algumas iniciativas ou alguns incentivos. Antes falava-se muito no empreendedorismo, mas é numa ideia, digamos, fútil. Mas hoje parece-me ser um bocado mais real. E então, eu acho que esse também é um dos ganhos que a pandemia trouxe, não é? Porque realmente está-se a aplicar. Já se elaborou vários planos, ou já se falou tanto de empreendedorismo em São Tomé, mas nunca, na realidade, nunca foi uma coisa efetiva, nunca chegou a efetivar do ponto de vista material. Mas, se tu chegares, vais perceber, vais ver alguns jovens que estão a empreender. Muitos pela iniciativa pessoal e com financiamento pessoal, outros, pelo menos agora, que surgiu essa pandemia, houve um projeto de PNUD, que é do empreendedorismo, em parceria com o Ministério da Juventude, que é do empreendedorismo social. Algumas empresas foram selecionadas, ganharam o concurso e estão a executar. Há essa uma nova fase, não é? Que eles estão a disponibilizar 5 mil euros, 5 mil dólares para empresa, a startup, e 25 mil dólares para as pequenas e médias empresas já existentes no mercado para poder impulsionar as suas ideias, os seus negócios, os seus projetos. Então, eu acho que é uma iniciativa boa. Mas a grande verdade é que qual é a dificuldade que se tem? A dificuldade que nós encontramos muitas vezes é por causa de, às vezes, é o tal acompanhamento. E a forma como orientar os jovens etapa por etapa. Bom, acredito que eu tenho visto que eles houve uma equipa que está a ser constituída, que foi constituída inclusive com um consultor português que faz parte dessa estrutura, está na fase da seleção ou da apresentação das candidaturas, né, que termina no dia 16, se a memória não me falha, termina no dia 16. E depois, penso que é isso. E jovem tem aderido, tem apresentado, tem surgido, por acaso, várias e muitas boas iniciativas de projetos. Então achas que os planos estruturam a preparação que os santomenses, as autoridades, sobretudo o governo, têm criado? Achas que assim que a pandemia passar, pelo menos em 6 meses a 12 meses, o país estará de pé e a camada jovem estará mesmo preparada para continuar na batalha, né?
Sim, eu penso que sim, eu penso que sim. É verdade que o sistema, devido à fragilidade econômica que nós temos, claro, se os grandes países que nós temos acompanhado têm investido bilhões de dólares. É o caso dos Estados Unidos, o próprio Reino Unido, a China, tem investido eh, no mercado, ou seja, tem apoiado as empresas para evitar, por um lado, o desemprego e de forma para com que essas empresas possam manter no mercado. Mas a verdade é que a nossa realidade, o nosso esforço econômico é frágil, é frágil. E penso que o governo deve procurar alternativas junto aos parceiros, de forma como com que possam também apoiar as empresas. Tem havido algum apoio, mas é um apoio ainda muito ínfimo. Falo isso porque também sou tenho investimento, né? Sou empreendedor, né? E o apoio que se tem dado, sobretudo para pequenas empresas como as nossas, é bastante difícil. Por isso que um, eu penso que deve-se encontrar uma forma. Há uma equipa que foi criada a estudar, está a traçar políticas econômicas, sociais, para fazer, com recomendação do governo, para poder fazer ao Covid. Tanto, e com pessoas já muito bem conceituadas, que já foram os altos dirigentes, altos quadros da nação. Estamos em crer que o governo irá encontrar uma forma junto aos parceiros, como é o caso, como é óbvio, nosso sistema financeiro é frágil, já disse antes, então, Uhum. sozinho não iremos conseguir, mas é uma forma também de nós aprendermos e começar a pensar de como nós podemos, a partir deste momento, reformular a nossa forma de fazer a política econômica e social, pensando nas pessoas, pensando em nós, pensando em Santo Tomé e Príncipe. Sim, olha, disseste algo que é a reforma da política econômica, né? Eu participei aqui na minha universidade, onde colheram a voz dos alunos, os alunos da licenciatura, mestrado e doutoramento, e eu fui um dos alunos como pesquisador que dei alguma visão em algumas ideias que nós achamos como é que porque aqui nós somos divididos em região, né? Como cada região pudesse chegar ao ponto de começar a sustentar a si próprio, não dependendo muito do governo central, né? E também como um jovem empreendedor, um jovem líder, não achas que esse é o momento que São Tomé deveria começar a aproveitar a fragilidade econômica e o desempenho dos jovens, começar a criar planos para depender menos dos parceiros internacionais, porque atualmente todo mundo está a sofrer. O Reino Unido injetou por volta de 300 bilhões e não pareceu que foi um dedinho que passaram e as coisas estão a começar a cair. E eu duvido que o Reino Unido terá dinheiro para injetar noutras economias, né? E São Tomé depende muito, pelo que eu sei, até que eu posso estar errado, se pode corrigir-me. São Tomé depende muito da ajuda dos que estão fora, né? Não será o melhor momento de nós começarmos a aproveitar a vontade, a energia, a raiva dos jovens, começar a criar coisas, abrir o caminho para ter a nossa própria sustentabilidade em vez de esperar para outras pessoas que também estão a sofrer? Sim, sim. Este é o momento. Nós não temos alternativa. Este é o momento. É o momento de nós pensarmos, traçar uma estratégia econômica, política, social para o país. Não é para o governo, para o país. Ou seja, independentemente do governo que estiver a governar, uh, nós sabemos onde nós queremos chegar e como é que nós vamos lá chegar.
Então, todos os países, ditos grandes países, os países, sim, ditos grandes países, têm uma visão, têm uma política e sabem onde quer chegar. Nós estamos a ver hoje, tanto os Estados Unidos, com a liderança de Donald Trump, pronto, apesar do que tem, da forma como ele tem gerido a pandemia, mas os Estados Unidos têm uma coisa, a base essencial deles não muda, é American First. E igualmente aplica-se aos Estados Unidos, a China, queria dizer, com essa nova forma, o cinturão verde, nós temos a Rússia, e cada um tem pensado em si. E é exatamente igual para nós, embora sejamos pequenos e com pouco recurso, e a altura para nós fazermos melhor gestão tanto destes recursos que são colocados à nossa disposição. Nós somos um país que, desculpa, um país que nós produzimos 7,5 para suportar a nossa economia. Portanto, é 92,5% da economia depende daquilo que é a ajuda externa. Ou seja, nós não produzimos, digamos, quase nada. Então, é a altura, sim, de todas as forças, utilizamos as competências existentes no país e também e buscar, se for o caso, nas nossas diásporas, né, nas diferentes diásporas que nós temos, para ajudarmos o país a crescer. Não há como. Não é uma questão de Romilson, de Edmar ou de seja lá quem for, mas é uma questão de nós pensarmos em nós de forma como nós vamos subsistirmos todos. Então, é a altura de pensar mais no país, evitar essas querelas que existem e, de forma a termos um país mais sustentável, a pensar na geração presente, não é? Satisfazer as necessidades da geração presente e pensar na geração futura. Uhum. Olha, colocaste um ponto que eu também vi uma outra entrevista do senhor Donald Trump, como disseste, né? Não discutindo a pessoa, mas discutindo algumas ideias que eu acho que são boas. Ele disse dias atrás que América, no primeiro lugar, né? America First, e ele disse que os cargos que agora depende de desenvolver a América deve ser atribuído a americanos, porque formavam uma equipa de gestão e houve algumas pessoas que não eram bem diretamente americanas e ele não aceitou isso. E disseste que há um gestor em São Tomé atualmente que está acompanhando aquele projeto de empreendedor e que não é santomense. Nada contra a pessoa em si como português, mas neste exato momento não seria bom que esse cargo fosse entregue a um santomense? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta: a entrega desta gestoria, desse projeto de empreendedorismo a uma pessoa que não é santomense, tem a ver com a falta de quadros no mercado para fazer isso, ou foi a preferência do governo neste caso? É uma pergunta que eu não estou habilitado a responder, né? Porque eu não faço parte da estrutura da coordenação do projeto, não estou no projeto, mas o que eu posso dizer é que o projeto é um projeto das Nações Unidas e do Ministério ou seja, do governo, ou talvez do Ministério da Juventude. Razão pela qual está um consultor estrangeiro, digamos assim, não sei porquê, mas acredito que não vejo isso como o problema. Eu penso é que nós devemos aproveitar. Se existe quadros capacitados santomense, eu acho que deveríamos aproveitar. Se não, nós temos que aproveitar o melhor.
o melhor que há. Porque, no fundo, quem vai ganhar somos nós. O projeto vai ficar. Ele traz os inputs, traz o know-how. Nós, a juventude, os jovens, vão aproveitar e, no final, queremos, na minha perspectiva, é que esses projetos possam ser materializados e os jovens consigam o financiamento e desenvolver seus projetos. Empregar a si próprio e empregar outros jovens, ou seja, desenvolver novos postos de emprego. Este é um aspecto fundamental que eu acho que é o mais importante. A questão do consultor, na minha perspectiva, é relevante. É irrelevante nesse caso. É irrelevante. Basta que tenhamos a consciência de que é nós quem iremos sair a ganhar. Muitas das vezes é uma condição para ter acesso ao financiamento das próprias Nações Unidas. Portanto, isso depende da forma como foi celebrado o acordo. Ok. Sim. É bom esclarecer, porque certas dúvidas nós temos que deixá-la bem claro, porque em algumas paragens do mundo, sobretudo no Reino Unido, se não és britânico, só tens algumas forças na área de saúde. Em outras áreas, sobretudo quando tem a ver com a gestão, o gestor, o coordenador, eles sempre escolhem alguém nacional. E se não tiver alguém nacional, eles fazem questão de treinar alguém nacional o mais rápido possível para assumir o cargo. Por isso que eu perguntei, né? Eu queria ver a visão, como é que é São Tomé, mas seja como for, obrigado pela explicação que deste. E temos que aproveitar, se é estrangeiro ou não, o importante é que dê o contributo para São Tomé. Se traz algo positivo, nós aceitamos. Se traz algo negativo, nós temos que realmente avaliar se realmente precisamos de algo negativo, porque o país já tem problema suficiente para resolver com o país. Claro que não precisamos. Claro que não precisamos. Precisamos de coisas positivas. A juventude precisa de experiências, precisa de know-how, e acho que isso é que importa. Sim. Olha, nós já vamos a 42 minutos. Eu tenho mais três ou quatro perguntas, só para dizer se você nos ajuntou no meio da conversa. Nós estamos a conversar acerca de visão juvenil com o nosso jovem Romilson Silveira. Ele é o presidente da, deixa-me só ver a palavra antes de lê-la, Rotaract Club, yeah? e também é o embaixador da juventude da Unesco. Desculpa, desde já eu tenho dificuldade com algumas palavras português, tenho que melhorar o meu português, estou todos os dias a melhorar o meu português. Então, estamos com o jovem, estamos perguntando, se tens alguma pergunta, podes enviar, esse é o momento, desde que seja de natureza para aprender. Nós não aceitamos insultos nesta plataforma, e nós estamos aqui só para partilhar o conhecimento, a ideia, sobretudo na liderança, no empreendedorismo, para termos um futuro mais brilhante. Olha, Comissão Europeia, voltando à nossa conversa, a Comissão Europeia teve um atraso significante, não muito longo, mas quando tem a ver com vida, um minuto já é suficiente para alguém perder a vida, né? E o atraso fez com que a Espanha, a Itália foi devastado com a doença, né? E eu não sei muito da União Africana e não, pelas pesquisas que eu fiz, eu não vi muita ação da União Africana nisso tudo. És embaixador da Unesco, embaixador da Juventude da Unesco, que tem uma certa ligação na África. Como é que vês a União Africana em tudo isso? Acho que a União Africana tem feito o suficiente? Deveria fazer mais para representar os seus países? Ou qual é a tua visão sobre a União Africana nisso tudo? Não, eu penso que a União Africana desempenhou muito bem o seu papel. Tanto que não só, sim, a União Africana como tal, serviu de ponte para os países, ou seja, para os seus membros, não é? Para dizer que, diferentemente daquilo que foi a União Europeia, nós, no continente, nós reagimos prontamente, tanto é que evitou, assim, a propagação do vírus à escala em relação a outras regiões ou a outros continentes.
nós encaramos o vírus desde logo na primeira hora, o continente africano, né? Nós vemos os presidentes, muitas vezes, São Tomé e Príncipe é um exemplo, é um dos primeiros países, digamos, a nível lusófono a confinar-se e a cortar ligações com a restante parte do mundo, inclusive do próprio continente africano. E os países africanos responderam prontamente para ou seja, maioria dos países e, claro, sabe que a dificuldade que havia no continente é por causa das pessoas vivem dia a dia. Logo, muitas vezes havia choque. O governo queria confinar as pessoas, mas não é porque as pessoas não queriam ser confinadas. A questão é ficar em casa, morrer de fome, ou sair, enfrentar a atividade, também quer arriscar a vida, contrair o vírus. Então, isso rendeu-se muito. O caso de Angola, nós vimos isso não é que as pessoas não queiram confinar a casa ou sair à busca de alimentos para sustentar. Mas ainda assim, os governos reagiram à altura. A União Africana respondeu, desempenhou o seu papel de advocacia, claro, ativou os serviços ao serviço da Comissão de Saúde da União Africana, que prestava todas as informações em parceria com a Organização Mundial da Saúde aos países, atuou juntamente com o governo da Etiópia para apoiar os países. Muitos países receberam apoio de doadores internacionais, inclusive da própria União Africana, que desempenhou esse papel de advocacia. Criou-se um comitê para fazer proposta econômicas e sociais a nível do continente. Quer dizer, houve sim algumas iniciativas, mas nós temos que reconhecer a nossa realidade. E acredito que também uma das formas que fez com que não houvesse também a propagação do vírus é que talvez alguns especialistas alegaram que é por causa do clima, né, que nós temos, mas não sei se realmente é, mas porque quando nós olhamos para o caso de África do Sul, que é hoje dos cinco países mais afetados pelo Covid. Então, por causa daquilo que eu estava a dizer, por causa da realidade, então, como é que as pessoas iriam ficar em casa morrendo de fome, sabendo que as pessoas vivem para o dia a dia? Então, é difícil, até os dias de hoje continua a ser difícil, mas temos que fazer, tem que confinar, ou, bom, agora é mais evidente utilizar o uso de máscara, manter o distanciamento. Para quem tem a estrutura, optar, ou as empresas, alguns países, aqueles que têm mais condições, têm estado a aplicar o serviço home office. Ok. E outra pergunta também que eu gostaria de perguntar a ti, ou se não, eu gostaria de ter alguém, talvez, da área de saúde que respondesse essa pergunta, em qualquer outra opção. Há uma corrida frustrada e boa para conseguirmos a vacina do vírus. Mas até então eu olhei nos países que estão nessa corrida, eu não vi nenhum país de África que eu também gostaria que tivesse São Tomé naquela corrida, né? Que infelizmente as nossas condições, nós temos que reconhecer as nossas condições, não nos permite estar lá ainda, mas esse é o desejo, todos nós temos que sonhar, né?
O que achas que, por que nós não temos ninguém ainda nesta, por que nós não temos nenhuma paragem, nenhum país de África nessa corrida para descobrir essa vacina? Não seria um bom contributo para o continente africano, levantar o nome do continente africano, pelo menos de ter um país na África que está, pelo menos nas pesquisas, mesmo que não tenha descobrido a vacina, mas pelo menos está na corrida da criação do vírus, da vacina, em vez de estar só a esperar que o nosso parceiro, os outros países desenvolvam, depois nós recebemos deles? Não, é preciso olhar, há uma narrativa de quando se olha para a África, olha simplesmente para os aspectos negativos. Mas não, é preciso nós mudarmos a nossa forma de olhar para a África. Nós temos as nossas dificuldades, né? As nossas deficiências, há muita falta de estrutura, sobretudo nesta fase da pandemia. Tem os jovens, em particularmente a juventude, têm desempenhado um papel fundamental para fazer face a este Covid. Uh, nós há essa necessidade de no sistema educativo. Nós pesquisamos muito pouco, escrevemos muito pouco, publicamos muito pouco. Mas neste não aparece, porque isto também. Estamos a ter problema com a conexão. Infelizmente, a internet não está a nos facilitar. Ia perguntando o nosso amigo de São Tomé e Príncipe, acho que já tenho a conexão de volta. Sim, quem conseguir encontrar primeiramente a vacina. O debate que está a ser feito a nível das Nações Unidas é de que quem vem a descobrir a vacina possa torná-lo num bem universal. Essa é a questão, porque, como sabe, há muita gente que está por detrás, as indústrias farmacêuticas estão por detrás para tirar proveito. Há quem queira patentear. Nós vimos o caso da Donald Trump queria comprar a vacina que estava a ser produzida num laboratório em Alemanha. Portanto, não é fácil. Não é fácil, mas, por exemplo, vamos também dizer que o, o Marrocos portou-se muito bem em termos daquilo que foi a produção, por exemplo, de teste. O Marrocos produziu o teste, produzia muito mais teste diariamente do que a França, entende? O Marrocos produzia muito mais teste do que a própria França num só dia. Portanto, é um aspecto negativo, positivo, mas que as pessoas não sabem e propositadamente também não é divulgada pelas razões que nós conhecemos, né? A questão de manter o poder, o imperialismo, claro, sobre o continente africano. Há Sim, muito sim, por sim. fazer, nós temos imensas dificuldades, é preciso reformar o sistema educativo, o sistema de saúde e apostar na pesquisa, na investigação. Esse é um dos papéis que o continente africano precisa. A nova reforma que está sendo feita, que é liderada pelo presidente Paul Kagame de Ruanda, inclui muita juventude, muitos jovens investigadores e alguns e pessoas sêniores, como o caso do economista bissau-guinense, que é o Dr. Carlos Lopes, a nigeriana Ngonzi,
não é? O Ellen Gonz, não é? Como uma das agora candidata para a Organização Mundial de Trabalho, e entre outros quadros e grandes quadros africanos. Sim, sim, olha, obrigado pela explicação. A Ruanda tem sido mesmo uma referência, mas acredito que à altura, quando olhamos o tamanho da África, por mais que a Ruanda queira fazer algo sozinho, é impossível limpar a sujeira que todos fazem, né? É não dizendo que a África está suja, mas é só uma tecnologia que se usa para deixar a expressão mais clara. Mas, como disseste, de coisas que são feitas na África não é publicada para manter a África num nível baixo e o poder da colonização. A palavra colonização, coisa de gênero, eu acredito que esse trabalho é trabalho de África começar a criar uma imagem positiva de África. Porque se nós, africanos, não colocamos a nossa voz, não levantarmos e nós não mostramos que somos capazes, ninguém quer que o seu adversário tenha uma voz mais ativa que ele. Porque dissemos acerca do parceiro internacional, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a verdade, há uma certa competição e há uma certa tendência de tipo monopólio lá dentro tudo. Então, esse é o trabalho de África. Se o Marrocos criou o teste, talvez deveria ter uma televisão africana ou um país, talvez em São Tomé TVS deveria passar isso para todos os santomenses entenderem que também há nossos irmãos que estão a fazer coisa positiva e que nós também podemos fazer coisa positiva, porque cabe a nós limparmos a nossa imagem. Essa é a minha percepção. Olha, o nosso tempo vai voando, eu não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, mas sobretudo na reta final eu gostaria que se tens algum conselho ou alguma visão ou algum plano como ex-empreendedor, alguma coisa que nosso jovem deveria fazer agora para melhorar, talvez melhorar os dias que há de vir, porque já não vai ser como era antes. E é bom que já não vai ser como era antes, porque nós temos que criar coisas novas. Mas coisa nova só vem com uma mentalidade nova, né? Porque se levamos a mentalidade antes da corona para depois da corona, vamos continuar a ter o mesmo São Tomé. Eu penso algum conselho que ajudaria nos... Olha, eu não te escuto. Acho que estamos a ter problema de conexão novamente. Olha, estamos a falar com nossos jovens São Tomense, de São Tomé e Príncipe. Estamos na conversa, partilhando a visão, uma visão pós-pandemia, mas infelizmente nós estamos a ter problemas com a conexão. Eu estou esperando que o nosso jovem volte a entrar para nós conversarmos e vermos como é que nós podemos ajudar todos, dar o melhor para São Tomé e Príncipe, melhor para a nossa África, melhor para o mundo todo. Porque independentemente de onde você estiver, se você tem uma ligação africana, eu considero-te como um africano. Se tens alguma ligação com São Tomé, eu considero-te São Tomense. Então esta é a hora para nós unirmos todos, deixar as nossas diferenças, o nosso partidarismo, e unirmos como todos somos primos e trabalhar junto. Eu acredito que tenho o jovem de volta. Olha só ver. Sim, já tenho o nosso jovem Romilson Silveira de volta. Sim, estavas a dar a tua contribuição. Sim, está-me a ouvir? Sim, estou agora, estou a ouvir, sim. Ok. Para dizer o seguinte, o continente africano, por acaso, tem enviado muito boas imagens atualmente, com a reforma está a ser feita em todos os países. A reforma está a ser feita em todos os países, é ainda de uma forma muito lenta, mas tem acontecido. Já presenciamos casos no continente africano de que países, partidos da oposição já vence a eleição, algo que não acontecia. Hoje está a acontecer, partido na oposição a vencer a eleição. Nós vimos casos recentes, ou há pouco tempo, do Congo RDC, com o caso de Kabila. Nós temos países como Ruanda, que é uma referência hoje em dia, de todo ponto de vista. Desenvolvem robô, o robô é que tem feito monitoramento de doentes. Nós temos o caso de Etiópia, que é um país emergente,
E a Tanzânia, que também tem enviado muito bom sinal, e de outras reformas que têm sido feitas, muitos jovens hoje a ocupar postos de responsabilidades nos governos, nas direções, nas empresas. Portanto, há hoje em dia um engajamento para que o continente comece a passar uma imagem diferente. Relativamente ao Covid-19, para dizer que o Covid veio nos mostrar de que realmente deixou de existir os pequenos deuses, as pessoas que pensavam que eram deuses. E o Covid, um pequeno vírus invisível e que não nos tornou igual, porque nós somos iguais, não estamos nas mesmas condições, é verdade, apesar da probabilidade de infectarmos todos, mas é preciso dizer que essa diferenciação ainda existe. Há pessoas que conseguem estar em casa, mesmo se for 2, 3, 4, 5 meses, inclusive, ou mesmo até um ano, e há quem não consiga nem um mês ou nem em uma semana. Essa é a realidade. Mas, para dizer que não existe pequenos deuses. E depois, há um conceituado intelectual e crítico do sistema imperialista que é Noam Chomsky. Ele disse que o coronavírus é algo sério o suficiente, mas é preciso lembrar que é algo muito mais terrível que se venha, ou que se avizinha. Portanto, que estamos a correr para um desastre. Isso quer dizer o quê? Está a falar propriamente ou concretamente para as guerras nuclear que pode estar a caminho, como é o caso tem acontecido já, né? Uma guerra fria, Estados Unidos, China, como nós temos estado a presenciar, os cortes, né? Isso também afeta até certo ponto as pequenas economias, os pequenos países como nós. Não sei ainda quanto tempo nós temos, mas só para dizer que relativamente àquilo que nós estamos a discutir, que é a forma como a pandemia afetou a juventude, apanhou a juventude de facto de uma forma desprevenida, mas que, a passar do tempo, jovens, a juventude soube, e é importante e vai continuar a fazer, que é encontrar alternativa para nós ultrapassarmos esse momento. Como um jovem que sou e provavelmente inspirador para outros jovens, eu costumo acreditar sempre que nós iremos vencer, não é? E dizer que é preciso repensarmos a nova forma, as políticas públicas. Nós temos que reinventar a nossa educação. Nós temos que reinventar o nosso sistema de saúde. E a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem. Portanto, já se falava, hoje mais do que nunca é imperativo colocar uma palavra sustentabilidade conosco, que é os 3 R's que normalmente tem se utilizado, que é reduzir, reutilizar e reciclar. É o que nós temos. E devemos também, há dias já havia publicado um texto, que é pensamos todos de uma forma coletiva. Pensar no nosso bem comum. Pensar nos animais, na natureza, em nós. O planeta nos deu tudo. O planeta Terra nos deu tudo. E se nós continuarmos a agir de forma como temos agido, temos comportado, então estamos factamente a comprometer o nosso futuro e o futuro das próximas gerações, ou até mesmo o futuro da humanidade. Uhum. Ok. Olha, obrigado pela intervenção. Realmente o que nós precisamos são ideias, pensamentos
formas que nós podemos contribuir todos nós unidos para melhorar São Tomé e Príncipe, né? Olha, alguém mandou essa pergunta, eu gostaria de perguntar, uma pergunta também que eu tinha, mas tenho mais perguntas, mas como o tempo não nos facilita, só gostaria de perguntar isso, porque é uma coisa que eu também tinha e alguém também colocou, quer dizer que já há duas cabeças que têm a mesma ideia, né? Então gostaria de valorizá-la. A pergunta seria, representas duas organizações, uma é representante máximo, acredito, como representante, como presidente, e outra como embaixador, né? E as organizações que trabalham diretamente com a juventude. Eu sou jovem e gostaria de dar a minha contribuição máxima para apoiar nesse exato momento, né? Como é que nós poderíamos unir a vosso clube ou ao grupo? Qual é o papel que nós poderíamos fazer para ajudar também nisso? Será que alguma coisa que nós podemos fazer? Alguma coisa que nós podemos, talvez, alguma contribuição, algum ensinamento, coisa de gênero que nós podemos participar? Sim, acho que esse é o momento. Não é esse, sempre é. E agora mais do que nunca, nós, enquanto jovens, devemos unir as nossas forças. Nós estamos cá, nós estamos no terreno, vocês estão na diáspora, mas podemos convergir a nossa ideia, a nossa forma de pensar, as nossas forças para servir a nossa comunidade, a nossa sociedade e o nosso país. Por exemplo, a nível do Rotaract existe há por aí 50 e 54 anos, desde a criação do Rotary. Não, eu estaria a mentir, o Rotary tem mais de 100 anos. O Rotaract existe há 54 anos. Para dizer, mas em São Tomé, esta é a primeira vez. Rotaract surge com base na orientação do Rotary Internacional para que todos os países que tenham os clubes Rotário, São Tomé tem dois clubes Rotário, que é o Clube Rotary de São Tomé, o Uruguaiano, como nós dizemos, que é mais antigo, e Rotary Clube Osobô, que é o mais jovem, nasceu em 2017. Nós iniciamos desde o ano passado com a formação. O nosso clube foi selecionado. Sim. Sim. Foi selecionado para formar o clube Rotaract. Foram selecionados, identificados 30 jovens com um certo poder de liderança. Por isso que eu estava a dizer que nós temos jovens de todo o quadrante. Temos jovens formados em, no meu caso, por exemplo, sou jurista, temos engenheiros ambiental, temos biólogos, temos engenheiros de eletricidade. É um conjunto de jovens formados e outros que estão na universidade, e são esses jovens que estão a ser trabalhados para, claro, serem futuros dirigentes do país. E não tem que ser necessariamente ministro ou presidente, não. Mesmo na sua comunidade onde ele está inserido, ele deve ser líder, deve contribuir, deve envolver. Da nossa parte, nós deixamos aberto, nós estamos disponíveis a receber todo tipo de apoio, até se vocês também promovem formação, podemos fazer através de videoconferência, vocês nos dão formação, a forma como vocês podem apoiar, nós estamos abertos. Este é a nível do Rotaract Clube de São Tomé. Nós baseamos com os princípios que norteiam o Rotary Club, que é a questão de transparência, a honestidade, o companheirismo, a questão da paz, da justiça, igualdade de gênero. Então esses elementos, não é? Essenciais com que nós trabalhamos. A nível da atuação minha na Unesco, ou com a Unesco, é porque em 2017 foi através de uma candidatura, candidatei-me, tomei conhecimento disso porque eu estava na participação
e ali, é o regional, no Senegal. Então, tomei conhecimento desta organização, que é a PAINCOP, Pan-African Youth Organization for Culture of Peace, que é a Organização Pan-Africana para a Cultura de Paz, não é? Então, tomei conhecimento, perguntei, queria saber quais são os procedimentos, o que poderia fazer, que São Tomé fosse parte. Portanto, essa organização que foi criada pela Unesco trabalha, nós hoje em dia temos um papel bastante importante na Unesco e na estrutura da própria União Africana. Nós lançamos há coisa de 2 semanas um aplicativo que é Africa for Peace, pode ser encontrado no Play Store. Nós podem ser registrados associação, pessoas individual, expert. Se fores para a Africa for Peace, vais lá encontrar o aplicativo, tem lá, também podem registrar como um consultor, como um expert ou whatever, qualquer coisa que achas que fosse possível contribuir. E há toda essa, e eu tenho colaborado com a Unesco e com a União Africana, né? Às vezes no ano passado fui selecionado como um dos painelistas numa das conferências das Nações Unidas que foi realizada no Gabão, onde fui como um dos panelistas partilhar a experiência e dar também formação a outros jovens. Portanto, da nossa parte, podemos estabelecer depois manter os contatos, os jovens que estão na diáspora, que querem colaborar conosco, e nós estamos abertos para que haja esse intercâmbio. Para dizer, por exemplo, a título informativo, ontem nós estive, mas outros colegas de Rotaract, numa conferência também aberta com o Rotaract Clube de Brasil, um dos clubes do Brasil, porque o Brasil tem cerca de 400 clubes. Então, nós estamos numa conferência, estamos a tentar reagrupar todos os clubes Rotaract da lusofonia. Então, é importante também que haja participação dos jovens da diáspora no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, porque nós precisamos. E é uma coisa que eu costumo também a dizer, é a necessidade de voltar a casa. Sei que as condições, muitas vezes, que vocês têm, que dispõem onde vocês estão, nos diferentes países onde se encontram, não são as mesmas que virão encontrar cá. Mas é o nosso país, eu aconselho-vos, uma vez terminada a formação, a pensar se quiser realmente para nós fazermos a diferença, trabalhamos no país, então que regressem, que dê a vossa contribuição. Nós temos falta de quadro, falta de especialistas, não é? Em diversas matérias, sobretudo nessa altura, matéria de saúde, acho que é bastante importante. Por isso, da minha parte, estou disponível a colaborar convosco. Acredito que outros jovens santomenses também, que estão cá, porque há muita associação, muitos jovens dinâmicos que têm estado a realizar coisas incríveis em benefício das comunidades, das pessoas e de São Tomé e Príncipe. Claro. Olha, todos nós temos aqui. Sim, o apelo é muito bom, obrigado pelo apelo. Eu acredito que todos nós, o bom filho sempre volta a casa, né? Todos nós temos que dar o nosso contributo para a melhoria e para pessoas que... Esse é o meu ponto de vista, eu sou autor do que eu penso e falo, e sem querer ofender ninguém, mas eu acredito que todos nós que estamos na diáspora, nós não podemos comparar a diáspora com a casa, podemos simplesmente pegar a lição da diáspora e lição positivas e levar para São Tomé e Príncipe. Para qualquer uma pessoa que pensa em ir para São Tomé e Príncipe, nós não podemos comparar talvez um salário de 1.500 euros com o que recebemos lá em São Tomé, porque o país não é igual, as moedas não são iguais, as condições não são iguais, então não há esta comparação. Se quer realmente voltar para São Tomé, temos que ter no primeiro lugar o sentimento de patriotismo, estar preparado e ter o respeito e a humildade, porque quem também está lá em São Tomé também batalhou para chegar onde chegou, teve as suas contribuições, então nós não podemos ir para lá com a tendência que somos os melhores, porque temos
o maior conhecimento do mundo, temos que chegar e ter a colaboração e respeito. No caso de parceria, nós estamos, eu digo nós, porque é uma marca que tem crescido, temos colaboração com muitos jovens, então eu vou espalhando aí vozes com outros jovens, atualmente pertenço a uma comunidade de empreendedores e negociantes, negociantes no sentido de pessoas que têm investimento aqui no Reino Unido, na minha cidade. Então, vou falar com eles, talvez vamos criar uma plataforma online onde nós podemos trocar ideias, trocar pensamentos, coisa do gênero. Eu também, na minha universidade, onde sou pesquisador, também tenho uma representação na universidade, talvez seria também uma boa oportunidade para falar com o Ministério da Educação, algo do gênero, para ver se conseguíamos um treino, uma cooperação. A Nigéria tem uma cooperação com a universidade, onde alguns alunos recebem curso à distância, através da universidade aqui, ou também recebem algumas bolsas de estudo privadas da universidade, visto que é uma universidade privada, né? Então, são coisas que nós podemos depois continuar em parceria, em conversa. O objetivo é manter a ponte que liga lá e aqui com o caráter de apoiar, independentemente dos nossos lados políticos, lados financeiros, lado social. O objetivo é dar a mão e crescer junto, porque diz, né, eu ouvi uma música que não sei se traduzir bem, que só vamos desenvolver se nós estamos unidos como vassoura, né? Acredito que foi bem isso, foi bem a dialeto. Então, se queremos varrer a pobreza de São Tomé, temos que unir como vassoura, porque separado nós não vamos ter força, né? Unido que podemos fazer alguma coisa. Ninguém vence sozinho. Yeah. Sim. Não sei se tem mais alguma contribuição. Não, para terminar, eu gostava de chamar a atenção à carta oficial da Unesco, que diz o seguinte: serão necessárias mudanças fundamentais nos nossos valores, instituições, modos de vida. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Ou seja, ninguém poderá ficar de fora. É como eu estava a dizer e como dizias, ninguém vence sozinho. Então, respeitando esses princípios, a nossa forma de viver individual, o nosso meio onde nós estamos, a economia, a comunidade, política. Então, temos que pensarmos coletivamente e juntos iremos vencer. Aos jovens, eu deixo esse sentimento de esperança, né? De que nós iremos vencer. Sejamos, de facto, um vencedor, para que possamos inspirar outros jovens, buscando a paz e a sustentabilidade. Por isso, Edmar, muito obrigado pelo convite e pela esta conversa bastante interessante de troca de experiência e de aprendizado. Não é? Obrigado ao Paulino, que estava conosco, e a outras pessoas que estiveram conosco. Mas se calhar não quis intervir. Por isso, meu muito obrigado e encontro a sua inteira disposição a questão da cooperação com os jovens que estão no Reino Unido, noutras diásporas, e, tanto para, quem sabe, uma possível segunda entrevista. Portanto, muito obrigado e continuação de uma boa noite. Ok, olha, obrigado também por participar conosco e continue dando a tua colaboração para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Esta foi uma conversa que tivemos com o nosso jovem de São Tomé e Príncipe, Romilson Silveira. Ele é um jovem líder, é um jovem ativo no mercado, tem feito boas coisas para nos ajudar a ter um melhor aproveitamento, sobretudo nesse exato momento. Então, na quarta-feira, vamos voltar e vamos ter uma conversa com um jovem britânico, um jovem de menos de 30 anos de idade, e é um profissional formado e decidiu depois passar para a área do empreendedorismo, e em algum tempo tem feito um desenvolvimento financeiro muito acelerado,
sobretudo neste momento de pandemia, que nós devíamos aprender, porque enquanto muitas pessoas perdem dinheiro e perdem esperança, o jovem chegou do nada e tem feito muita mudança. Felizmente, vídeo é em inglês. Para você que não fala inglês, é uma boa oportunidade para aprender inglês. Por isso que eu digo que, felizmente, o vídeo é em inglês. Então, eu espero encontrar contigo na quarta-feira, 2 horas da tarde. E continuação de um bom domingo, sempre mantendo aquela mentalidade que só podemos mudar se mudarmos a nossa mentalidade. Continuação de boa noite. Tchau, tchau e fica bem.